festa de Cristo Rei, fiéis se reúnem em celebração na Igreja Mãe da Arquidiocese de BH. Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher reforça o combate ao crime. E ainda você confere as vagas de emprego para Belo Horizonte e região metropolitana. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2024. O Horizonte Notícia está no ar. Olá, boa tarde. A Arquidiocese de Belo Horizonte celebrou a festa de Cristo Rei na Igreja Mãe da Arquidiocese de BH. Durante as comemorações, os fiéis também puderam ver uma exposição em homenagem a Dom Serafim. O povo de Deus da Igreja Local de Belo Horizonte se reuniu neste domingo, 24 de novembro, na catedral situada no bairro Santa Juliana, para a solenidade de Cristo Rei do Universo, que marca a conclusão do ano litúrgico na Igreja Católica. Nós somos discípulos e discípulas de Cristo Rei. Esse é o grande convite, é a grande experiência, a grande graça de nossa vida, que nos traz a alegria do viver. O arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo presidiu a celebração e lembra a todos a importância deste dia na liturgia. Celebrar Cristo como Rei do Universo é reconhecer a Ele como nosso Salvador e Redentor. Esse reconhecimento deve abrir em nossos corações a disposição do seu seguimento. Portanto, uma festa de grande importância para toda a Igreja e para cada um de nós. Além das missas, momentos de oração e espiritualidade, neste ano quem vier à Catedral Cristo Rei pode visitar a exposição Dom Serafim, Vida e Ministério, que comemora o centenário do cardeal, que foi o terceiro arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte em 2003, ainda era Dom Serafim, então a gente já ouvia, eu sou do Nordeste, do Piauí, mas a gente já ouvia falar da figura de Dom Serafim pela importância na CNBB, no Brasil, no mundo, como cardeal. Então era uma figura assim, muito conhecida, muito popular. Você já conhecia Dom Serafim, já tinha ouvido falar dele? O que você sabe sobre a pessoa de Dom Serafim? Foi muito generoso, né? E foi conquistando o espaço e Deus deu esse dom para ele e ele abraçou e tá aí o Serafim. Uma homenagem. E dela saímos ganhando nós, exatamente por reavivar na memória uma figura importante da história e da vida da Igreja na Arquidiocese de Belo Horizonte. Os fiéis poderão contemplar um acervo rico e diversificado, com objetos pessoais, fotografias e registros audiovisuais, que narram a trajetória do cardeal, nascido em 1924. Eu estava olhando aqui na exposição a grande marca da segunda Torcida de Deus, em 2003, ainda presidida por ele, e aqui eu estava já. A história que eu li, né, Serafim, a simplicidade da família, né, e aonde ele nasceu, né, e ele buscou a fé em Deus e está aí, né, uma história linda e exemplo para muitas pessoas. A exposição permanece até 26 de janeiro de 2025, no horário de 8 às 17 horas, somente nos finais de semana. A entrada é gratuita. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Instituída há 60 anos, a data é estratégica para os hemocentros de todo o país que sofrem com a baixa de sangue nos estoques em novembro, período com maior procura das cirurgias de grande porte. Atualmente, o sangue do tipo O positivo está em nível crítico de estoque em Minas Gerais. Para quem deseja doar, a Fundação Hemominas disponibilizou o agendamento de forma online pelo site mg.gov.br ou pelo aplicativo MG App Cidadão. E falando sobre o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher, nós conversamos com a diretora estadual de gestão das Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher de Minas Gerais, a delegada Larissa Falles, que falou sobre o tipo de violência contra a mulher.
Muitas pessoas acreditam que apenas a violência física é um tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher. Porém, além da violência física, existem outras violências que antecedem esse tipo de violência, né, mais grave, que é a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. A Polícia Civil de Minas Gerais também reforçou a importância de denunciar. Importante que a vítima denuncie logo na primeira violência, né? Geralmente é uma violência moral, uma violência psicológica, porque o rompimento do ciclo, ele é extremamente necessário através da ferramenta da medida protetiva, para que esta vítima não volte a ser uma nova vítima, né, de um outro crime mais grave. A vítima que se encontrar numa situação de violência, ela pode ligar para o Disque Denúncia Unificado, que é o 181, ela pode ligar para o 197, que é o telefone da Polícia Civil, ou pode ligar para o 190. Além disso, ela também pode comparecer a qualquer delegacia da Polícia Civil, lembrando que, nas diversas regiões espalhadas pelo Estado, nós contamos com delegacias especializadas de atendimento à mulher. Atualmente, nós temos 70 delegacias nas mais diversas regiões do Estado. E naqueles municípios em que não possui uma delegacia especializada, ela pode procurar a unidade da Polícia Civil que atende a sua cidade. E ainda falando sobre este assunto, nós conversamos também com o advogado especialista em segurança pública, Coronel Ailton Cirilo. Boa tarde, Coronel. Um levantamento do governo federal por meio do Ministério das Mulheres apontou uma alta de 33,5% no número de denúncias recebidas pelo Disque 180 neste ano, comparando com os 8 primeiros meses do ano passado. Só em Minas Gerais, essa alta foi de 32,66%. Quais os fatores você acredita que foram responsáveis por esses números? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham por esse canal. Acreditamos que a denúncia ela possa ser atribuída a maior conscientização da população e das pessoas também que foram, de uma certa maneira, violentadas. E outro ponto relevante também é a ampliação dos canais de acesso e serviço e acolhimento às pessoas vitimadas do abuso da violência doméstica, no caso que é mais distrito aqui que nós estamos falando. E também tem uma janela também muito interessante, uma vez que a própria mídia, próprio meio de comunicação, ela intensifica e dá publicidade a esses canais de acolhimento, de denúncia, como a própria delegada já me antecipou aqui, tem um 180, 181, 190, a própria Delegacia de Proteção às Mulheres, nós temos também frações da Polícia Militar que tem um trabalho específico à proteção das mulheres. Então, todos esses canais, todas essas ajudas, de uma certa maneira, ela traz, né, mecanismos de proteção, de uma certa maneira, amplia essa malha protetora contra a mulher, a favor da mulher, né? Outro dado também é que as forças de segurança aqui de Minas Gerais apontaram uma redução de quase 24% no número de vítimas de feminicídio no estado entre janeiro e setembro deste ano. O senhor falou já de algumas ações, como da Polícia Civil. Como a prevenção e também o enquadramento da Lei Maria da Penha influenciam nesses números? Ora, a redução no número de vítimas de feminicídio pode ser também explicada por ações mais robustas de prevenção, de intervenção, como aumento também do número de delegacias especializadas em todo o nosso estado, a patrulha de prevenção e proteção à mulher, os programas de acompanhamento para agressores, né, para que a gente possa interromper esse ciclo de agressões contra a mulher. Além disso, também o fortalecimento e o uso da Lei Maria da Penha com medidas protetivas de urgência e punição mais célere que a gente espera do Poder Judiciário para que a gente extirpe esse momento tão ruim, tão histórico, né? Na cultura brasileira, onde o machismo ainda impera um pouco, né? São heranças herdadas aí de uma história violenta que nós tivemos no nosso país. E apesar dessas reduções, como o senhor disse, a gente vive numa sociedade historicamente machista. Como o senhor avalia a presença da violência contra a mulher na sociedade brasileira? Ainda é algo, infelizmente, cultural e sistêmico? Olha, infelizmente a violência contra as mulheres ainda é uma realidade persistente aqui no nosso país, com raízes culturais, sistêmicas, né? A sociedade brasileira, historicamente, reforçou estruturas
mesmo de forma submissa, né, normatizando esse abuso. Não é raro, às vezes, a gente ouvir histórico, né, de violência nas nossas famílias, dos mais antigos, avós, avós, nesse sentido que a gente tem algumas histórias de abuso. Apesar desses avanços todos, assim, de forma legislativa, né, e das campanhas de conscientização, mudar esse panorama demanda tempo e esforço contínuo em educação, políticas públicas, que são mais importantes, e mudança da mentalidade coletiva. É onde que eu acho a importância da imprensa nesse aspecto de colaborar e cada vez mais informar e trazer com robustez toda essa gama de conhecimento que nós temos hoje em favor na proteção da mulher. Coronel, agradeço a sua participação com a gente aqui no Horizonte Notícias. Uma boa tarde. Muito obrigado. Abraço a todos. E vamos ver agora como fica a previsão do tempo em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta segunda-feira, o dia é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu continua fechado. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima pode chegar a 25. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 90%. Em Matozinhos, na região metropolitana, o dia é de sol com nuvens. À noite, o céu fica mais aberto. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%. Em Tapiraí, na região centro-oeste, o dia é de sol com aumento de nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite é de céu aberto. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 90%. Daqui a pouco, as vagas de emprego para Belo Horizonte e região metropolitana. Nós voltamos já. Fim de ano chegando, período de férias escolares, uma época que muitas famílias aproveitam para viajar. Os seguros viagem são uma boa forma de se precaver durante os passeios, inclusive sendo obrigatórios para alguns destinos. Michele tem como profissão e também como filosofia de vida as viagens. O destino atual é o Sudeste Asiático, jornada que está fazendo sozinha. Além das malas e do roteiro, ela faz questão de providenciar seguros de viagem. Ainda assim, fica com um pé atrás. Eu sempre contrato seguro viagem para as minhas viagens internacionais, até porque para ingressar em alguns países é obrigatório. Mas independente de ser obrigatório ou não, eu sempre procuro contratar. Mas sempre dá aquele receio, porque a gente escuta muitas histórias, né? Eu tenho vários amigos viajantes, então conheço histórias de pessoas que o seguro não deu nenhum suporte durante a emergência médica, pessoas que sequer conseguiram resposta do seguro enquanto estavam fora do Brasil. Eu tenho uma amiga que ela precisou fazer uma cirurgia de emergência enquanto estava a passeio em outro país e o seguro não prestou nenhum suporte a ela. Ela precisou pagar tudo do próprio bolso, depois ela retornou ao Brasil e moveu uma ação judicial contra eles, para reaver o dinheiro e danos morais. Um levantamento da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, identificou o aumento de 9,5% na demanda pelo seguro viagem, se comparado com o ano anterior, resultando em uma arrecadação de R$ 143,1 milhões no primeiro bimestre de 2024. O comportamento do produto acompanha a alta na procura por viagens internacionais. Especialistas no assunto orientam que quando você está longe de casa, é sempre bom estar precavido. Aliás, para alguns destinos, ter um seguro viagem é obrigatório. A gente paga, seguros de modo geral na vida para não usar, Mas, se você vir precisar, isso vem fazer uma diferença muito grande, dependendo do país que você tiver, até próprio dentro do Brasil, Porque tem planos de saúde que eles cobram só local, só na sua cidade. Se você vai para outra cidade, por exemplo, vai para o Nordeste, você tem algum imprevisto lá, o seu plano de saúde não cobre. E muita gente não sabe disso, Só porque, tem um seguro de uma empresa grande aí, conhecidas, dentro do Brasil, e acha que está coberta a nível Brasil. Então, a conscientização, com certeza, ela está bem maior hoje. Mas como em todo produto e serviço com alta demanda, é preciso atentar aos golpes. O perigo é pagar por um produto que simplesmente não existe e só descobrir isso exatamente na hora que precisar acionar o seguro.
Para evitar isso, o viajante tem que seguir algumas dicas. Um ponto interessante que vai te dar uma maior segurança é, todas as vezes que você vai contratar um seguro viagem, alguns itens eles vão te exigir, como por exemplo, o seu cartão de embarque, dia de saída, dia de chegada, algumas informações que elas são obrigatórias de serem informadas, porque esse seguro ele é temporal. Então, neste sentido, se isso não for te pedido em momento algum, já vale a pena desconfiar. Começa hoje o pagamento do benefício do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio do EJA, educação de jovens e adultos e a 3,7 milhões de alunos do ensino médio regular. O pagamento referente ao incentivo frequência tem parcelas de R$ 200 e ocorre de forma escalonada, de acordo com o mês do aniversário dos beneficiários. Para receber, é necessário que os alunos registrem frequência mínima de 80%. Belo Horizonte tem 985 vagas de emprego disponíveis pelo Cine. Os salários chegam a R$ 2.800. Confira agora algumas oportunidades para Belo Horizonte e região. Em Belo Horizonte, na região do Barreiro, há 30 vagas para auxiliar de logística. Os interessados devem ter o ensino médio completo e comprovar experiência de no mínimo 3 meses. O salário é de R$ 2.000 mais benefícios. Também na capital mineira, há 20 vagas disponíveis para a função de motorista de ambulância, no bairro Caiçaras. Os interessados precisam ter o ensino médio completo e devem comprovar experiência de no mínimo 6 meses. O salário é de R$ 1.964,44 mais benefícios. Em Nova Lima, há 20 vagas para bombeiro hidráulico. Os interessados não precisam ter completado o ensino fundamental e devem comprovar 6 meses de experiência. O salário é de R$ 2.400 mais benefícios. Para a função de operador de caixa, há 50 vagas disponíveis em local não fixo. Os interessados precisam ter um ensino fundamental completo. Experiência não é exigida. O salário é de R$ 1.605 mais benefícios. No Santa Efigênia, na região leste da capital, há 10 vagas para a função de vendedor de comércio varejista. Os interessados devem ter completado o ensino fundamental. Não é preciso experiência. O salário é a combinar. O atendimento ao público é feito remotamente pelo aplicativo Cine Fácil e pelo site Emprega Brasil. Quase 200 países aprovaram no fim da COP29 em Baku os novos valores que os países ricos devem contribuir anualmente para as nações em desenvolvimento para enfrentar as mudanças climáticas. A maratona de cúpula climática da ONU em Baku, no Azerbaijão, chegou ao fim. Na madrugada de domingo local, noite de sábado em Brasília, um projeto de acordo definitivo sobre o financiamento climático foi aprovado pelos 200 países reunidos na COP29. O projeto estabelece que os países ricos contribuam com pelo menos 300 bilhões de dólares anuais, cerca de 1,7 trilhão de reais, até 2035 para que as nações em desenvolvimento façam frente às consequências das mudanças climáticas. O valor antes estabelecido era de 100 bilhões de dólares. Uma primeira proposta de 250 bilhões de dólares foi criticada como ofensivamente baixa pelos países em desenvolvimento, que pediram pelo menos 500 bilhões para construir resiliência contra as mudanças climáticas e reduzir as emissões. O sábado foi tenso na capital azeri. Além de protestos de ativistas climáticos, as delegações dos pequenos estados insulares e dos países mais pobres do planeta, descontentes com o projeto de documento final apresentado a portas fechadas, se retiraram de uma reunião com a presidência da COP29. O evento, que deveria terminar na sexta-feira, teve seu fim adiado em busca de um acordo que deve ser aprovado em consenso por todos os países participantes. Vários negociadores acusaram o Azerbaijão, um exportador autoritário de petróleo e gás, de não ter experiência e vontade de enfrentar o momento, enquanto o planeta novamente estabelece recordes de temperatura e enfrenta crescentes desastres mortais. Antes de entrar em cheio no tema, os participantes desta conferência da ONU sobre mudanças climáticas aprovaram previamente uma série de pontos validados, como as normas que vão regular as transações de créditos de carbono entre países.
Você está vendo o QR Code aí na telinha? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 70% da meta de arrecadação para o mês de novembro. A sua ajuda é muito importante. E para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, entre lá no nosso canal no YouTube. É o @Horizonte Notícia TVH. Você pode sugerir assuntos para discutirmos no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é 31 99680 2910. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.